Vamos lá, pessoal. Então, para falarmos sobre a velocidade, nos coloca destaque importante. A velocidade, ela é a capacidade de concluir um espaço de tempo mínimo, ações motoras sob exigências dadas, ok? É um estímulo em que o atleta deve executar o movimento em menor espaço de tempo. Weinicke, 2003, treinamento ideal. É também uma qualidade física complexa, formada por várias capacidades parciais: velocidade de ação, antecipação, decisão, reação, percepção de movimentos cíclicos e de habilidades. Depois da força, a velocidade é a capacidade mais trabalhada, ou seja, no futsal e campos expoentes ligado à tática. O que é tática? É onde eu vou colocar o meu jogador, ou seja, uma posição que possa ter os picos de aceleração, havendo o quê? Uma força explosiva, uma habilidade mínima naquele espaço, que vai haver uma exigência ligada à força. Quando eu falo resistência de força, eu estou falando todas as nomenclaturas que relacionam força dinâmica, que aonde tem uma força dinâmica, sabemos que é algo que é novidade, que aonde chegamos a uma força absoluta e explosiva, também vai haver uma aceleração, mas nessa aceleração vai haver sempre um tipo de, nem sei modo de dizer sempre, mas modo adaptativo, ou seja, que o meu próprio corpo possa se adaptar nos meios. Ok? Então, quando eu falo coração apaixonado, ou seja, lógico que é uma música, né? Tem o Chris Isaak também, fala sobre paixão, né? Questões do Chris Isaak, mas eu falo do José Augusto, com todo respeito a ele aí, históricos, em épocas que fez o coração apaixonado. Então nós temos várias ideias. Quando falamos de potência, falamos de forças centrífugas, que relacionam um poder de energia que relaciona a hora que você está lá. Você vai acelerando, acelerando. E essa aceleração vai lhe dar o viés entre pontos importantes como velocidade, força, potência. Ou seja, a própria potência ela vai nos destacar diante da própria potência, que a potência relaciona uma resistência mínima que venha ultrapassar milésimos de segundos que possa te ajudar diante da velocidade. A velocidade você tem um espaço mínimo que você possa ter, como eu falei, um espaço do tempo mínimo. E as questões das ações motoras. Quando eu falo de deslocamento, eu falo de coordenação. Quando eu falo de deslocamento, eu falo de uma ação. Quando eu falo de deslocamento, eu falo de quê? Uma operação. Quando eu falo de deslocamento, eu falo de quê? Uma habilidade motora. Quanto mais eu vou exercitando, tendo essa exigência ligada à velocidade, vai resultar uma potência que possa ser o quê? Uma maneira que possa relacionar, ou seja, que é importante nesses lineares ligados ao esporte coletivo ou individual. Ok? Mas são mínimos as questões. Alguns autores falam que a força explosiva com uma potência 10 segundos, menos de 10 segundos. Passou de 10 segundos é um tipo de velocidade que eles colocam, resistência à velocidade, ou seja, e velocidade e resistência. Se eu tenho velocidade, eu tenho resistência. Ok? É lógico, por quê? A maioria das vezes, se eu aumentar sempre os picos de velocidades, ou seja, vou aumentando 50 metros, 100 metros, 200 metros, e vai aumentando 300 metros, 400 metros, mas a minha velocidade ela continua constantemente, é por causa de quê? É lógico que a potência, a tração que eu vou sair, um tipo de velocidade que nos coloca a questão de potência. Muitas vezes a potência nos faz um diferencial muito grande diante da velocidade. Eu vou indo, velocidade, mas a potência relaciona em questões, ao meu ver, na minha concepção. Aí vocês vão constatar outros livros, vários livros aí, e interpretar e ter essa compreensão. A minha há uma diferença pouca, em milésimos de segundo, mas nos deixa num nível que nós não temos potência. Por isso que eu tenho teoria potencialista. Nós temos um potencial.
Eu coloquei lá, ó, é real, realidade. Faz saberes. Fazer, faz saberes. Você vai se autoavaliar nesse paladar que eu coloquei aí no campo ilustrativo, entre a percepção visual, na percepção física, na percepção de algumas maneiras que você possa analisar o seu corpo, desde a pré-escola até a universidade, desde a pré-escola e as competições inéditas que ocorrem na sua vida, que vai passando por faixas etárias, em etapas, em organizações. Por isso que eu muitas vezes eu coloco coração apaixonado. Às vezes nós somos apaixonados pelo esporte, mas a dinâmica, a tendência por trás, os bastidores, a equipe interdisciplinar, os vínculos, por exemplo, tem um livro Preparação da Educação Física em 1985. Ali está o Dantas e o Tubino, mas o destaque está o Tubino em questão. Eu lembro a época que o professor me emprestou ele, que não tinha, né, ou seja, não tinha nas prateleiras, e foi algo importante e interessante, porque tinha anotações dele ali, o Miguel Ângelo, ok? Fatores, por exemplo, eu lembro uma certa vez que uma professora também de metodologia científica me emprestou um livro que era difícil alguém ter, lá de Lisboa, fresquinho, bem fresquinho. Eu falei, beleza. Então eu falei, eu já li esses autores. Então, se você está lendo esses autores, tenha cautela e cuidado, vá devagar, fale com pausas, intervalos contínuos, descontínuos, dê uma pause, inspira, respira e vamos lá. Então, quando falamos de velocidade, nos coloca um gesto, uma execução rápida. Por isso que eu falo a palavra pressa. Será que a pressa também tem um tempo mínimo? Sim. Ela pode concluir uma capacidade, uma tarefa que eu posso realizar? Sim. Mas a velocidade aqui nos coloca um movimento que eu posso diminuir o meu gasto energético e que possa fazer vantagens diante de desvantagens do adversário. Pois bem, é lógico que eu coloquei em questões importantes que a pressa está diante de nós, sobre o dia a dia funcional, que muitas vezes nós perdemos a noção do tempo, do espaço, e não sabemos o que é pressa. É uma consciência ligado ao campo interno de implicabilidade, e fica algo explícito, essa explicabilidade, que o que? Algo explícito e a habilidade que nós podemos ter para ter essa consciência a um saber. E esse saber ligado à própria consciência vai nos colocar que nós sabemos e depois não vamos saber. Mas o que nós não vamos saber já é uma força absoluta, que eu falo a maioria das vezes. Quando chegamos numa força absoluta, sabemos que não sabemos muitas coisas. Ficamos numa medida. E a medida fica aquele ponto relacionado àquele resultado que foi tirado, uma medida. Usando o termo tirado aqui, foi medido. Não tem como tirar a medida. Embora a maneira que nós falamos de tirar a medida, alguma coisa, é algo, cultural, erudito, uma cultura popular erudita. Muitas vezes eu tiro uma barriga aqui. Não tem como tirar uma barriga. É lógico que pode haver problemas, acidentes e outras fatalidades. Mas deixa isso para com outras maneiras de nós conversarmos sobre esse assunto. Então, quando eu falo de velocidade, é uma proposta. Então, Cunha, 2006, ele fala assim que o trabalho de velocidade desde criança, de forma lúdica, para facilitar a coordenação dos movimentos e o menor gasto de energia possível na hora do exercício físico. Então, atividade física, pressa, exercício físico, velocidade, vai ajudar. Se desde a pré-escola eu faço um exercício, eu já trabalho as qualidades físicas, eu já falei o tempo e o trabalho e o deslocamento, esses conceitos vai me ajudar nas esferas e as demandas diárias da vida cotidiana. Embora, como eu estava lendo sobre o coletivo de autores, eles falam que é um meio de produção e rentabilidade. Eu, por exemplo, eu gosto, sempre de haver resultados potentes ligados aos campos proximais, patrões, desse relacionamento interpessoal. Ok?